É bom quando o cara vem dar aula bonita assim, né? Hoje eu fui para uma banca de tese. Acabaram minhas teses agora. Nesse mês de março, fui para 3 defesas de tese. Vamos lá. Então, hoje a nossa aula de número 8, é isso? Vamos falar mais um pouquinho. Continuar falando de séries de Fourier. Depois que acabar a aula de hoje, vocês podem dar uma olhada no último capítulo do livro do Steinweiss, tá? Que eu não sei qual é o último capítulo, se alguém tiver o livro aqui, se é o 7 ou se é o 8, ou se é o 9, tá? Então vocês podem dar uma olhada no último capítulo. Do Steinweiss. Vocês vão ver um pouquinho sobre séries de Fourier. Tá? Então vamos lá, vamos começar onde a gente parou. Na aula passada, a gente estava falando sobre a transformada de Fourier para funções periódicas. Tá? Eu disse para vocês que isso daí moralmente entrava no mesmo framework da transformada de Fourier do RN. Na verdade, a transformada de Fourier é definida no grupo, né, dos homomorfismos contínuos do teu grupo original G, né, no S1, não sei se vocês lembram que eu tinha botado aqui, ou C sem o zero, mas na verdade era, de fato, no S1, no círculo. Né, e esse grupo de homomorfismos é que no caso do RN é mapeado pelo isomorfo ao próprio RN, e no caso do toro, esse grupo de homomorfismos, o grupo dos caracteres, é isomorfo ao ZN. Tá? Por isso que a gente define a transformada de Fourier no ZN. Então, aqui o meu TN é o toro, né, é o Rn módulo Zn, e eu considero funções periódicas no Rn com módulo reticulado Zn como funções definidas no toro Tn, tomando valores complexos. Tá? Nossa transformada de Fourier para um K inteiro era definida por, que a gente já sabe, f chapéu de K, a integral agora no toro Tn, de E elevado a menos 2 pi xk, aqui é o produto interno, f de x dx, onde a medida de Lebesgue, os conceitos de mensurabilidade, os espaços LPs no toro, são todos derivados da medida de Lebesgue restrita ao cubo unitário. Tá? Essa aqui era a minha definição da transformada de Fourier. Agora a gente está muito melhor, já que esse espaço tem medida finita, a gente está melhor do que o que a gente estava no Rn, no sentido de que agora uma função infinita do toro está contida em L2, que está contida em L1. Tá? Então tem esse encadeamento. Então se eu suponho que a minha função é L1, se eu pego uma função L1 para definir a transformada de Fourier, essencialmente eu já estou definindo para todo o resto. Tá? E a gente viu propriedades básicas da transformada de Fourier em L1. Né? Ela continua translação de um lado elevado em modulação do outro lado. Modulação é simplesmente multiplicar por um elevado a menos 2π x, né? Convolução de um lado elevado em multiplicação do outro lado. Né? A transformada de Fourier da convolução é simplesmente o produto das transformadas de Fourier. E, de novo, a relação entre diferenciação e multiplicação por polinômios. Tá? Então, na última aula, a gente viu coisas como se a f tiver em L1, né? Vale, por exemplo, o Riemann-Lebesgue. Né? Que f chapéu de K vai para zero, quando K vai para infinito. Se f está em L1 e f chapéu está em L1, vale a inversão de Fourier, né? F de x é igual à integral no toro Tn de f chapéu de K elevado a inversão de Fourier. F de x é a soma K em Zn, f chapéu de K elevado a 2π xk.
QTP. Então, isso aqui é Vamos fazer o highlight aqui de 4 coisas que a gente viu na aula passada. A gente viu a teoria L2, né? Então, essa transformada de Fourier, ela leva o L2 no toro, no espaço L2zinho de sequências. Isso aqui é um mapa unitário, no sentido de que é linear, isométrico e sobrejetivo. A gente viu agora, no final da aula passada, a gente acabou vendo mais condições sobre quando é que eu posso inverter a transformada de Fourier. Né? E uma das condições que a gente fez foi que se a tua função pertencer a uma certa classe de continuidade, no módulo toro, né, um CJ do toro, né, com J, eu disse para vocês, maior do que N sobre 2, então se ela tiver suavidade suficiente, a transformada de Fourier tem decaimento suficiente. Né? Então isso aqui implica que a transformada de Fourier é integrável, pertence a Lzinho 1. Portanto, vale a inversão. Então isso aqui implica que vale a inversão de Fourier. Né? Aqui valeria em todo ponto, porque você já está assumindo que a função é contínua. Tá? Aqui vale QTP. Se F chapéu está em L1, você poderia modificar a sua F num conjunto de medida zero para ela ficar contínua. Tá? Então, isso aqui foi a primeira aula sobre séries de Fourier. Tá? Hoje eu quero continuar, eu quero fazer só mais essa aula sobre séries de Fourier. Hoje à noite eu boto para vocês as notas no site. Vocês já devem, eu só faço alguns pequenos updates com relação às notas que já estão no site do curso de Teoria Analítica dos Números. Mas vocês já podem dar uma olhada. Então, hoje eu queria discutir coisas como a fórmula da soma de Poisson e como é que eu posso, digamos assim, refinar um pouco mais a soma de Poisson e a fórmula da inversão de Fourier no caso de dimensão 1. Tá? No caso de dimensão 1. Tá? Então, esse resultado 4, por exemplo, se a dimensão for 1, se eu tiver o n igual a 1, né, eu precisaria de um j maior do que 1 meio. No caso aqui, o meu j é 1 inteiro, então, se eu tiver uma função C1 do toro, então isso aqui vai me implicar que vale a inversão. Vale a inversão de Fourier. Vou marcar aqui a inversão de Fourier como asterisco. Mas o que eu quero acabar a aula de hoje provando é que simplesmente FBV, né, F é uma função de variação limitada, é suficiente. É suficiente para valer asterisco. Tá? Então tá. Então, isso aqui foi o que a gente fez na aula passada. Então hoje eu tenho 3 tópicos para conversar com vocês. Hoje eu queria falar sobre soma de Poisson, convergência de séries de Fourier e refinar esse resultado aqui para funções BV, para funções de variação limitada. Vamos fazer aqui o primeiro tópico de hoje. Gostaria de falar da soma de Poisson. Chamada fórmula da soma de Poisson. Falei um pouquinho com vocês no curso de Teoria dos Números sobre isso. Né? Aqui o setting é relativamente tranquilo. Qual é a ideia? A ideia por trás aqui é periodizar funções em Rn. Tá? Então, aqui o setting é, você começa com uma função f, digamos, em L1 de Rn. Tá? Você começa com uma função f em L1 de Rn. O que é que você faz? Você define a periodização dessa f, a função fzão de x, que vai ser a soma f de x mais m com m1 inteiro. Toda vez que eu falo inteiro aqui, entenda Zn, se eu estiver trabalhando em dimensão n. Isso aqui é a periodização. Essa função agora torna-se periódica com módulo, periódica de período nesse reticulado Zn aqui. Tá? Isso aqui é a periodização de uma função. Tá?
Primeira observação que você tem que fazer é que se a F for L1 do Rn, a Fzão, sua periodização, né? Poderia escrever Fzão de Fzinho aqui, mas vou deixar claro o índice, o que é que significa. Mas a primeira observação é que, então seguem várias observações dessa definição. A primeira é que Fzão pertence a L1 do toro. O toro tem. De fato, se você quiser integrar Fzão de x dx no seu toro Tn, vamos botar aqui no cubinho, né? Lembrando que a nossa notação aqui para o cubo Qn, vou botar aqui menos meio, se você quiser, ou 0,1, isso aqui é elevado a n, né? Se você quiser. Isso daqui é a integral em Qn da soma de f de x mais mzão, com m inteiro, dx. Você pode dizer que isso aqui é menor ou igual do que a integral da soma dos módulos de f de x mais m. Né? Aqui é integral aqui em n, integral aqui em m, dn, dx. E agora você conclui, né, que se você pegar trasladados do cubo, tá, trasladados do cubo unitário, você fecha o espaço inteiro. Então, isso aqui é integral em Rn de f de x dx, que é menor do que infinito. Tá? Então, na verdade, a norma L1 da Fzão é menor ou igual do que a norma L1 da Fzinho. Norma L1 da Fzão no toro é menor ou igual do que a norma L1 da Fzinho que você assumiu original. Tá? Então, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é, uma vez que você estabeleceu que essa Fzão é uma função em L1 do toro, você pode calcular a transformada de Fourier dela. Você pode querer se perguntar quem é F chapéu de K. Bem, quem é F chapéu de K? Isso aqui será a integral no toro, então vou botar aqui em Qn de novo. De quem? De E elevado a menos 2 πi x K vezes o meu F, né, de x dx. Só que o F é a soma de F de x mais m. Pertencente a Zn, dx. Então é isso. Tá? Por essa conta que eu fiz aqui em cima, se eu passar o módulo aqui em tudo, dá finito. Tá? Então eu uso aqui Fubini, já que a integral é absolutamente convergente, então isso aqui fica sendo a soma, se você quiser aqui de m, pertencente ao Zn, de quem? De E elevado a... O que é que eu vou fazer agora? Então, isso aqui fica elevado a menos 2 π xk. Quer dizer, na verdade, essa soma aqui com a integral em Qn, se você quiser, tá? E aqui fica E elevado a menos 2 π xk f de x mais m dx. Tá legal? Só que essa soma aqui, observe que quando você integra aqui no Qn, você pode trocar o x por essa exponencial, E elevado a menos 2 π xk, é a mesma coisa que E elevado a menos 2 π x mais m k. Né? Porque eu só multipliquei por E elevado a menos 2 π mk, que é 1. Né? E essa integral aqui nada mais é do que, agora se você olhar para x mais m, quando m percorre os inteiros e Qn é o cubo unitário, x mais m percorre todos os reais, assim como isso aqui estava aqui. Né? Então, essa última integral, na verdade, é a integral sobre todos os reais de E elevado a menos 2 π xk f de x dx, que é o F chapéu de K. Então, Fzão chapéu de K, para um K inteiro, é o Fzinho chapéu de K. Então, isso aqui é uma propriedade bacana da periodização. Pronto. E a fórmula da soma de Poisson nada mais é do que o statement de que vale a inversão de Fourier para essa função Fzão. Você módula algumas condições. Tá? Então, vamos assumir. Então, a fórmula da soma de Poisson, na sua versão mais simples, é essa. Assumindo um certo decaimento,
fórmula da soma de Poisson é a seguinte: seja uma fzinha pertencente a L1 de Rn, tal que f e f chapéu tem um certo decaimento, ou seja, f de x é menor ou igual do que uma certa constante, sei lá, 1 mais x, e aqui eu tenho que dar o decaimento de integrabilidade, vou botar aqui n mais 1 epsilon 1, e f chapéu também, f chapéu de xi menor ou igual do que uma constante c, 1 mais xi elevado a n mais epsilon 2. Vamos dizer que ambas têm bom decaimento. Tá? Isso é o caso, por exemplo, se a f for gaussiana, se a f for a função exponencial. Tá? Então, dado que isso aqui vale, isso aqui implica que vale, que eu quero dizer, tá? Seja f tal que. Então, vale a inversão de Fourier para a função f grande. Ou seja, f grande de x é igual à soma de f chapéu de k elevado a 2πi xk, com k inteiro. Em outras palavras, isto é, fzão é isso daqui, fzinho de x mais m, com m pertencente aos inteiros. Isso aqui é igual à soma. Agora eu uso o fato de que o fzão chapéu de k é o fzinho chapéu de k, elevado a 2π xk, com k pertencente aos inteiros. Então, essa aqui é a fórmula da soma de Poisson. Isso daqui vale em todo ponto x em Rn. Por que vale em todo x em Rn? Porque, pelas hipóteses, e esse lado aqui isso aqui é uniformemente convergente, então funções contínuas convergem para uma função contínua, isso aqui também é uniformemente convergente. Eu não vejo isso daqui. Tá, então, quer dizer, a prova disso aqui vocês essencialmente já fizeram, né? A prova disso daqui é só ver que fzão, observar que fzão está em L1. Né? O fato de fzão estar em L1 é porque fzinho está em L1. Então, fzão está em L1. Tá? E o fato também de fzão chapéu pertencer a L1. O que é fzão chapéu? Está em L1, porque fzão chapéu é o mesmo fzinho chapéu. E fzinho chapéu, se eu me restringir aqui aos inteiros, k, isso aqui dá integral. Né? Então, ou seja, eu caio no que eu provei na aula passada, se eu tiver uma função periódica, cuja transformada de Fourier é periódica, ou a transformada de Fourier é uma sequência somável, a inversão de Fourier vale QTP. Tá? Então, essa fórmula aqui em cima, que está escrito, vale QTP. Mas, sob essas condições, essa fórmula vale TP. Né? Por que vale TP? Porque ambos os lados são funções contínuas. Ambos os lados definem funções contínuas porque são absolutamente, uniformemente convergentes, se quiser. Tá? Então, duas funções contínuas que são iguais que TP são iguais a TP. Tá? Então, essa é a fórmula, essa é a soma de Poisson. Tá? Muitas situações da vida de vocês, o statement da fórmula da soma de Poisson que vocês vão usar. Né? Em geral, você vai ter funções que decaem suavemente, você vai poder usar e vai fazer o resultado. Quando você não tiver isso, o que é que você vai fazer? Você vai suavizar, multiplicar a função que você tem por fazer a convolução com um kernel suave, o kernel de Gauss, por exemplo. Do lado da transformada de Fourier vai ficar multiplicada pela transformada de Fourier do kernel, então vai garantir decaimento. Aí você vai aplicar a fórmula da soma de Poisson com essa versão suavizada e depois vai passar o limite para tirar o que você quiser. Tá? Então, esse é o resultado geral em Rn. Tá? Até o final do dia de hoje, com esse resultado aqui, eu queria também refinar um pouquinho da fórmula da soma de Poisson para dimensão 1. Né? Em dimensão 1, quando dimensão n é 1, a gente vai provar que vale
a fórmula da soma de Poisson em todo ponto, TP, se a tua F é BV, ou seja, de variação limitada e normalizada. Então, estou já escrevendo aqui o que é que a gente vai provar, se eu não conseguir chegar lá. Vocês vão olhar nas notas. Se ela for de variação limitada, bounded variation, normalizada, normalizada no sentido de que o valor em cada ponto é a média dos dois limites laterais. Só isso que é normalizado. E a fórmula da soma de Poisson vai valer em todo ponto, inclusive em pontos de descontinuidade. Então, esse aqui, esse resultado e esse resultado são os mais gerais que eu, alguma vez na vida, várias vezes na vida, precisei usar para convergência pontual de funções. Tá? Dimensão 1. Então, pronto. Então, isso aqui encerra por hora a discussão sobre a fórmula da soma de Poisson. Dúvidas? Uma coisa que eu mencionei para vocês, mas não sei se eu estressei o suficiente, é que o lattice Zn não tem absolutamente nada de especial aqui, tá? Se você não gostar do Zn, por algum motivo você tem más lembranças do Zn da infância e quiser considerar o lattice assim, você pode fazer a mesma teoria com esse lattice aqui, para cá e para cá. Uma mudança de variável para transformar ele no Zn, faz tudo no Zn, depois muda a mudança de variável de volta. Não tem mistério nenhum. Muito bem, então vamos falar agora um pouquinho sobre convergência de série de Fourier. E por isso eu quero dizer o seguinte, né? A gente já sabe que a inversão de Fourier vale, né? Ou seja, que se eu quiser, eu chamei aqui a minha soma F, né? A minha F chapéu de K elevado a 2π xk, quando K é um inteiro. A gente viu que isso daqui é igual. Um caso interessante é se a F... Bem, a minha F sempre está em L1, né? Se a F, para começar. Se a minha F estiver em L1 e a minha F chapéu estiver em L1zinho, então isso aí vale. Né? Eu quero saber quando é que isso daqui é igual a F. Vale QTP. Tá? Agora eu quero comentar um pouquinho com vocês e discutir o caso, o que acontece, né, e se a F chapéu não tiver em L1zinho. Se ela não for integrável. O que é que você pode dizer sobre a convergência? Tá? Em geral, o que é que você sabe sobre a F chapéu? Em geral, a única coisa que você sabe é que a F chapéu ela é limitada. Né? A norma L infinito dela é menor ou igual que a norma L1 da F. Então, a única coisa que você tem é que ela é limitada. E se a F for L1, você sabe que ela também vai para zero, pelo lema de Riemann-Lebesgue. Tá? Mas daí a chegar à conclusão de que ela é integrável é um passo gigantesco. Muitas vezes ela não vai ser. Tá? Mas mesmo assim, você pode tentar forçar a convergência aqui, do mesmo jeito que a gente forçou a convergência quando eu estava trabalhando com a transformada de Fourier no Rn. Né? E o jeito de você fazer isso é você introduzir um certo núcleo aqui. Tá? Então, você vai suavizar. Então, a gente vai usar aqui o misto entre teoria da transformada de Fourier e a teoria de aproximações da identidade para considerar esse problema. Tá? E o objetivo aqui, então, é você suavizar, é você considerar somas do tipo soma de F chapéu de K elevado a 2πi xk. Tá? E agora eu vou botar um certo núcleo aqui, vou chamar φ de epsilon k. E eu queria olhar para o limite dessa soma aqui. Se você chamar agora ela soma F.
vamos dar nome para isso não. Eu queria olhar para o limite dessa soma aqui quando o epsilon vai para zero. Quando o epsilon vai para zero, eu gostaria que de alguma forma voltasse para essa condição aqui. Eu gostaria de provar que isso daqui vai para minha f de x, em algum sentido. Tá? Então essa φ aqui seria uma função tal que φ de zero é igual a 1. Φ de zero é igual a 1. Ou seja, quando o epsilon vai para zero, para todo k, pontualmente, isso aqui vai estar indo para 1, então isso aqui vai voltar para esse negócio aqui. Tá? Só que φ deveria ter um certo decaimento. Né? Deveria ter um decaimento. Um bom decaimento, né? Para poder forçar com que isso aqui seja integrável. Tá? Forçar com que isso aí seja integrável. E, portanto, esse objeto aqui ficar, pelo menos, bem definido para todo o epsilon. Né? E se vocês lembram, né, eu posso chamar a minha φ, então eu vou dizer que... Eu vou pegar a transformada de Fourier inverso dessa φ grande, vou chamar de φ pequeno. Tá? Então, φ pequeno, seja φ igual a φ grande, então seja φ tal que φ chapéu igual a φzão. Ou seja, φ é a transformada de Fourier inverso da φzão. Se vocês olharem para a nossa função φ epsilon de x, como a gente definiu, né, 1 sobre epsilon elevado a n, φ de x sobre epsilon, essa função aqui tem a propriedade mágica, né, para fazer o quê? Para fazer com φ epsilon chapéu de k vou pegar a transformada de Fourier desse negócio aqui, se a transformada de Fourier, isso aqui dá φ chapéu de epsilon k, que é o que eu estou chamando aqui de φzão de epsilon k. Tá? Então, esse cara aqui é a transformada de Fourier da função φ epsilon. Então, vamos assumir aqui que essa função também tem um bom decaimento. Então, vamos assumir para esse par de funções, né? Essas funções aqui são funções, a princípio, do Rn em R. Tá? Então, vamos assumir que elas têm bom decaimento, ou seja, que φ de x, de novo, é menor ou igual do que uma constante, 1 mais x elevado a n mais epsilon 1. E vamos assumir que a mesma coisa vale para φzão. φzão de y não é igual do que c, 1 mais y elevado a n mais epsilon 2. Elas têm um par de funções que tem esse bom decaimento. Muito bem. O que é que eu vou fazer agora? Então, a coisa para eu olhar é, na verdade, essa φzona aqui, eu vou assumir além disso, além do fato que elas têm bom decaimento, né, de modo a satisfazer esse carinha aqui, φzão de 0 ser 1, eu vou ter que então pedir que a integral da φ de x dx em Rn seja 1. Tá? Porque esse cara aqui é exatamente a transformada de Fourier no zero, é o φzão de 0. Então, uma vez que eu faço isso, então a ideia aqui é você periodizar, eu posso periodizar a minha φ epsilon. Posso chamar esse cara aqui de k epsilon de x é a minha soma de φ epsilon de x mais m, com m em z. K epsilon é a periodização de φ epsilon. Tá? Observe que K epsilon é uma função contínua no toro. Por que é uma função contínua no toro? Porque φ epsilon é absolutamente somável. Tá?
Essa aqui é uma função contínua no toro. Legal. Mais ainda, né? Como essa Ky é uma periodização, eu já sei que o Ky chapéu de K é a mesma coisa que o φ chapéu de K, que é o φ de εk. Tá? Isso aqui para K inteiro. Tá? Então, essa expressão aqui, ela é a série de Fourier da função. Vamos dar um nome aqui para essa expressão. Então, se eu considerar a função Ky convolução, isso aqui é uma função periódica, convolução com a minha f, que é L1. Tá? Essa convolução aqui é no toro. Estou pegando uma função L1 com uma função contínua. Portanto, a convolução pega a regularidade da melhor função, então essa função aqui é contínua. Essa função aqui, se é contínua, também é L1, a transformada de Fourier dela é igual ao produto das transformadas de Fourier. Ky chapéu de K vezes f chapéu de K, que nada mais é do que a soma que eu estou querendo, né? Fisão de εk, f chapéu de K. Bem, o f chapéu está limitado, tá? E esse, pela condição que eu impus ali no decaimento da fisão, esse cara aqui é absolutamente somável, parado ε. Então, esse lado aqui é integrável. Essa função aqui é L1 e contínua. Então, nesse nível, a inversão de Fourier vale em todo ponto. Tá? Então, o que você quer provar? Então, isso aqui é essa soma, fisão de εk, f chapéu de K é elevado a 2 π xk, isso aqui é igual em todo ponto a Ky, esse Ky aqui, convolução com f no ponto x. Isso aqui para qualquer x no teu toro. Então, a questão da convergência, a pergunta inicial foi saber quando é que essas médias, agora suavizadas por esse peso, quando é que elas convergem e como é que elas convergem para a tua função original quando o epsilon vai para zero. Agora que eu reexpressei essa minha média como uma convolução, eu posso voltar para a minha teoria de aproximação da identidade. Do mesmo jeito que a gente fez, e provar a seguinte proposição. Então, deixa eu anunciar para vocês aqui. Só para ficar registrado para a gente. Exatamente isso aqui. Vamos lá. Teorema 1. Seja φ uma função satisfazendo as condições de decaimento estrela. Essas aqui são as minhas condições de decaimento estrela, uma função que tem um bom decaimento. Vamos lá. Seja f uma função em LP do toro. E vamos botar aqui e S epsilon, deixa eu botar aqui de F, de X, na verdade aqui tem um typo na minha nota, eu vou até corrigir. Soma quando K pertence a Zn de φ de epsilon K, F chapéu de K, é elevado a 2π xk. Então, o resultado é esse. Se 1 menor ou igual que P menor do que infinito, eu tenho que S epsilon de F converge para F na norma LP. 2. Se a tua F for uma função contínua no toro, então S epsilon de F converge para F uniformemente. É claro, né, quando o epsilon vai para zero. Tá? E terceiro, se a F for o menos regular possível, que nesse contexto é só L1, se a F for só meramente L1 do toro, eu sei que eu tenho convergência pontual aqui também. S epsilon
de f converge para f em QTP, em particular, na verdade, em todo ponto de Lebesgue. Que G feio mesmo. De f. Tá? Então, isso daqui é exatamente a versão periódica para o teorema de aproximações da identidade que a gente provou. Tá? Primeiro, né, porque isso aqui a gente já viu que, na verdade, esse cara aqui é igual ao meu Ky com convolução com F. Tá? Então, isso aqui é prova que a convolução está convergindo para a função original na norma LP, se P estiver entre 1 e infinito. Tá? Provar que, na verdade, está convergindo uniformemente, se a tua função for contínua. E provar que, na verdade, vale um teorema de convergência pontual. Se a tua F for meramente L1, mas pontual em todo ponto de Lebesgue. A prova disso aqui a gente essencialmente já fez. Tá? Na aula de aproximações de identidade, eu não vou fazer aqui todos os detalhes de novo. Tá? Então, a prova eu vou deixar para vocês. Né? Então, isso aqui é imitar a prova, né? Já feita. No caso do RN. Nas notas eu faço bem direitinho, vocês podem dar uma olhada em casa. Mas por que isso aqui tem o mesmo caráter qualitativo da prova de antes? Né? Lembra que o grande lance da prova anterior é que se tu tem uma função φ, cuja integral é 1, se tem uma função φ cuja integral é 1, a integral das minhas φ continua sendo 1. Toda função dessa φ continua sendo 1, mas a φ aproxima a delta de Dirac. Ou seja, ela vai ficando cada vez mais spike aqui na origem. A massa vai ficando cada vez mais concentrada na origem. Isso aqui é que é o comportamento qualitativo. Toda vez que você faz convolução com alguma sequência de funções que está aproximando a delta de Dirac, essas coisas aqui devem acontecer. Tá? Só que eu não estou fazendo uma convolução com a φ, até porque a φ é uma função da Rn. Eu estou fazendo a convolução com esse núcleo Ky, que é a periodização do φ. Né? Então, aqui eu tenho um núcleo agora K, que mora só no toro Tn, cuja integral é 1. A integral do Ky, lembre-se que o Ky é a periodização do φ, ele mantém a mesma integral, então é 1. Tá? Só que agora você está só vendo essas coisas aqui no toro. Então, essa função aqui, ela só mora aqui no... Vamos imaginar aqui que tu está no teu cubo. Aí tu vai fazer o gráfico dessa função. Essa aqui é uma função periódica. Tá? E nesse cubo aqui, o que ela faz, no começo ela faz é assim. Né? Mas quando o epsilon está indo para zero, ela vai também aproximando no cubo aqui a minha função delta de Dirac. Por que disso? Né, no sentido de que se você tome uma certa, qualquer bola de raio delta centrada em zero, qualquer bola de raio delta centrada em zero, quando você pegar a integral de Ky de x no teu cubo, Qn, menos essa bola, ou seja, se você tirar a bola ao redor da origem, isso daqui vai para zero. Quando o epsilon vai para zero. Ou seja, a massa, de fato, da função periódica Ky está se concentrando na origem. Né? Ou seja, de fato, essa aqui é a única propriedade que você precisa. Se o x não pertence a essa bola, se o x não pertence à bola de raio delta, ao redor da origem aqui, você pegou, tirou uma bolinha. Imagina que você tirou essa bolinha aqui. Se isso não pertence a esse cara, tá? Ou seja, mas o x está no cubo, nesse cubo unitário, tá? Nesse cubo aqui que eu chamei de Qn, mas não está nessa bolinha, o que é que você pode dizer sobre... vamos fazer uma conta rapidinho aqui. Quem é que é o Ky de x? O Ky de x é a soma, professor, do φ de
de x mais m. Até aqui, beleza, né? Isso aqui é a soma de 1 sobre epsilon a n, φ de x mais m sobre epsilon. Até aqui, beleza, só estou usando a definição. Agora é o momento de eu usar a minha cota. Vou usar essa cota aqui, né? Isso aqui é menor ou igual, que é a soma. Essa soma aqui é em m, tá? M inteiro. M inteiro. 1 sobre epsilon a n, aí esse cara aqui é menor ou igual que uma certa constante. 1 mais módulo de x mais m sobre epsilon, n mais... Bem, aqui eu botei um epsilon 1. Não confundam aqui o meu epsilon com epsilon 1. O epsilon 1 está parado, o epsilon é o que está indo para zero. Tá, depois que eu limpo isso daqui, o que é que sobra? Isso aqui é menor ou igual, que é a soma em m, que 1 sobre epsilon a n. Aí aqui ficaria o quê? O denominador ficaria epsilon mais x mais m sobre isso aqui tudo elevado a n mais epsilon 1. Aqui embaixo é elevado a n mais epsilon 1 e aqui c. Tá? Quando eu passar isso aqui para cima e cortar com esse, então vai ficar só aqui em cima um epsilon elevado a epsilon 1. Tá? Posso até tirar da soma. Então tá, isso aqui é menor ou igual do que epsilon elevado a epsilon 1 vezes a soma em m. Agora essa soma aqui, ó, eu posso tirar, esquece esse epsilon, ela é menor do que c, vezes a soma de x mais m, n mais epsilon 1. Tá? Só que quando eu somo sobre os inteiros, o fato de eu estar somando quando o x está longe da origem, né? Quer dizer que qualquer transladado por um inteiro, o x também está no cubo, tá? Então, x é um cara aqui no cubo qualquer. Qualquer transladado dele por um inteiro vai ficar longe da origem também. Então, essa soma aqui nunca vai passar perto da origem. Não, mas eu só tenho que quantificar isso daqui. Tá? Então, eu pego essa soma aqui e eu escrevo ela. Isso aqui é menor ou igual do que epsilon elevado a epsilon 1 vezes. Tem a minha soma quando o m é zero. Tá? Minha soma quando o m é zero, eu vou botar c sobre, aí é o módulo de x, só que o módulo de x é maior do que delta. Então, fica o delta elevado a n mais epsilon 1. E aí tem a soma quando os m's são diferentes de zero. Ora, como o x eu estou supondo que está nesse cubo aqui, o meu cubo Qn, que é o menos meio a n, para qualquer m que não é zero, esse módulo aqui embaixo é no máximo, pelo menos, né, na verdade, m menos meio, se você quiser. Pronto. Isso aqui é uniformemente somável, aí você tirou o x da parada, já não depende mais de x. Então fica claro que para todo x, que fora dessa bola aqui, esse negócio aqui, quando o epsilon vai para zero, o epsilon 1 está parado, o epsilon vai para zero, então isso aqui vai tudo para zero quando o epsilon vai para zero. E aí você pode repetir a prova que você fez para o caso contínuo, né? Porque você tem kernels que qualitativamente se comportam da mesma forma, né? Então você vai querer avaliar essa integral. Convolução converge para f na norma LP. Faz a mesma conta. Passa o f para cá, escreve como uma convolução, usa a desigualdade de Minkowski, quebra uma bolinha e no final prova que os dois pedaços vão para zero. Na verdade tem até uma prova alternativa que eu dou nas notas se você não quiser fazer assim. Então, exemplos disso daqui que você pode usar é você pegando a sua função φ como sendo a gaussiana, e elevado a menos πx quadrado, você pegando a sua função φ como sendo a exponencial, e elevado a menos lambda(x), você pegando a sua função φ como sendo o kernel de Poisson, 1 mais x quadrado a n mais 1 sobre 2. Na verdade, essa é a transformada de Fourier dessa. E a gaussiana é a transformada de Fourier dela mesma. Né? Qualquer um desses kernels suavizantes aqui, você vai poder somar a série de Fourier e voltar para a função original. Tá? Muito bem. Então tá, olha, vejam bem, não confundam isso daqui com as somas parciais truncadas. Tá? Então, o que foi que a gente provou? Se eu tiver uma função periódica
E a minha função sempre vai estar em L1, a minha função periódica sempre vai estar em L1 para poder falar da transformada de Fourier dela. Se a transformada de Fourier estiver em L1, beleza, a transformada de Fourier, a inversão de Fourier vale QTP. Se a minha transformada de Fourier de F não estiver em L1, eu posso multiplicar por um kernel suavizante desse tipo, posso obter a F como limite dessas somas aqui. Tá? Se você quiser, professor, eu não gosto de pegar a soma sobre todos os inteiros, pegar o kernel suavizante, eu quero, na verdade, truncar. Certo? Truncar as somas, ou seja, considerar as somas parciais, onde o K vai até um certo Nzão, e depois mandar um Nzão para o infinito, é, na verdade, multiplicar por um certo kernel. Né? Você está multiplicando pela função característica do cubão, menos n, n até. Só que a função característica do cubão não é suave. Então, por isso que essa teoria não se aplica a um mero truncamento. Né? Quer dizer, com kernels não suaves, o negócio complica um pouco mais. E, na verdade, o statement é falso. Você pegar uma função L1 e pegar os truncamentos dela, existem funções L1 para os quais os truncamentos delas não divergem QTP. Se a F for meramente L1. Se você der uma regularidade um pouquinho a mais, se a F for LP para P maior do que 1, então os truncamentos ainda voltam para a função em quase todo ponto. Esse é o teorema de Carlson-Hunt, mas isso é bem mais denso. Tá? Se a gente tiver tempo no final do curso, a gente pode falar alguma coisa sobre isso. Tá, mas isso daqui é suficiente para uma introdução. Até aqui, dúvidas? Beleza, né? Muito bem. Então, pronto. Então, agora eu queria falar um pouquinho mais. Agora, convergência em dimensão 1, quando n for 1. Tá? O meu objetivo agora é provar dois teoremas. Teorema 1, seja f uma função em L1 do toro, que estou em uma dimensão, de variação limitada. Tá? Então, para todo x no toro, aqui é T1, tá? T1. Para todo x no toro, vale a seguinte coisa, que o limite, quando n vai para infinito, tá? De Sn de f de x, o que é o Sn? O Sn aqui eu vou definir como sendo a soma de k. Agora sim, os truncamentos. Eu vou somar f chapéu de k, elevado a 2πxk. Esse limite é igual a meio dos limites laterais. Em particular, se f é normalizada, né, isso vale em todo ponto, né, para qualquer x no toro. Então, para uma função de variação limitada no toro, os limites das somas parciais de Fourier convergem para a média dos limites laterais. Tá? Se a função for normalizada, exatamente nesse sentido, em que o valor da função é sempre a média dos limites laterais, então a inversão de Fourier, o limite das somas parciais vale em todo ponto. Teorema 1 e teorema 2 é a fórmula da soma de Poisson. Soma de Poisson, e aqui eu quero o seguinte, né, de novo, seja f pertencente a L1 do toro T1, dimensão 1, tá? Normalizada, já vou pedir aqui, normalizada de variação limitada.
Tá? Então, a fórmula da soma de Poisson, soma de f de x mais m igual a f chapéu de k elevado a 2 pi xk, vale para qualquer x no tórax. Vale em todo ponto. Esses dois resultados vão ser importantes um pouquinho mais na frente, quando eu começar a falar do teorema de Peliwiner e algumas fórmulas de interpolação. Muito bem. Vamos provar primeiro que o teorema 1 implica o teorema 2. Vamos fazer a prova do teorema 2. Tá? A minha prova do teorema 2 é o seguinte. Vamos fazer junto aqui. Primeira coisa é você considerar a sua função f de x, que é a minha soma de f de x mais m. Vamos dizer o que é que vocês sabem sobre essa função f. Ninguém vai me crucificar aqui se eu disser que essa f aqui está em L1 do toro. Desculpa. Se f está em L1 de R aqui, tá, gente? Desculpa. A f aqui é a versão não periodizada. A f aqui é a versão periodizada. Se f está em L1 de R, é normalizada de variação limitada. Agora, variação limitada em R. Né? Aqui é variação limitada no toro. Aqui é variação limitada em R. Variação limitada no toro quer dizer que a restrição dela ao intervalo menos meio tem variação limitada, no sentido normal. Então tá. Se eu começo com a função L1 em R, essa função aqui está em L1 no toro. Primeira observação. Na verdade, eu queria cair nessas condições. Tá? Então, tem que provar que ela é L1, beleza. Vamos provar que ela é de variação limitada. Ih, professor, agora vai ficar legal. Né? Então, primeira coisa, ela é L1. Se ela é L1, em algum desses pontos aqui, essa soma aqui tem que convergir absolutamente. Tá? Se ela é L1, essa soma aqui, em algum ponto, é finita. Tá? Então, isso aqui implica que para algum x0, né, eu tenho que a soma de f desse ponto x0 mais m, onde m pertence a z, isso aqui é finito. Tá? Agora, como é que eu... Então, primeira coisa, se para algum x0 é finito, eu afirmo para você que isso aqui implica que esse negócio aqui é finito para qualquer x. Se é finito para um x0, é finito para qualquer x. Por quê? Porque você vai pegar e fazer a soma, então, de f de x mais m para um x qualquer. Né? Se restringe aqui ao x no seu intervalo menos meio. Tá? Se ela é finita para um x0 ela é finita para algum x0 nesse intervalo, eu afirmo que ela é finita, então, para todos os x nesse intervalo. Eu já sabia, só do fato dela estar em L1, que ela é finita para quase todo o x nesse intervalo. Mas aqui eu estou querendo dizer que ela é finita para, de fato, todo o x. Né? E o truque aqui nada mais é do que fazer a soma de f de... Botar aqui o x0 na parada. Esse aqui é menor ou igual. F0 mais... Aí aqui eu boto f de x mais m menos f de x0 mais m. Eu somo e subtraio f de x0 mais m. Tá? Então, esse primeiro passo aqui é finito. Isso aqui é menor ou igual que um certo c. Esse aqui é o valor, né, do f de x0. Quer dizer, não é o f porque eu botei o módulo para dentro. Mas isso aqui é um número C1. E esse cara aqui, observe que aqui, para todo m inteiro, eu estou pegando simplesmente o salto da função. Isso aqui é o salto da função do ponto x0 mais m até o ponto x mais m. E aí depois eu pego para m mais 1. Tem um outro salto aqui. E assim por diante. Então é claro que a soma desses saltos aqui, como são todos saltos disjuntos, isso aqui é menor do que a variação da f. Vou botar aqui VF como sendo a variação da f.
pronto. Então, primeira observação, para algum x0 ela é finita, então ela é finita em todo ponto. A próxima observação é provar que, de fato, f tem variação limitada. Provar que, de fato, essa f tem variação limitada. Professor, você vem para a aula e não desliga o celular. Quem me liga uma hora dessa? Ai, ai. Para de me ligar, meu irmão. Só para atrapalhar a aula, estou brincando. Por que a f tem variação limitada? Aí você vai provar que né? Agora eu queria avaliar, né? Então eu tomo uma partição, primeiro eu tomo uma partição do meu toro, né? Então assim, é menos meio igual a um certo a 0, menor do que a 1, menor do que a 2, menor do que papapá, menor do que um certo a k, igual a meio. Vamos pôr. Então, só a k menor do que meio. Peguei uma partição. Eu gostaria de saber quem é a soma de f de AJ menos F de AJ menos 1. Tá? Com J aqui variando de 1 até K. Gostaria de saber quem é isso. Tá? Claro que isso daqui é menor ou igual do que a soma, quando J vai de 1 até K. De quem? F de AJ eu boto, eu vou trocar aqui pela soma, de Fzinho de AJ mais M, menos Fzinho de AJ menos 1 mais M. Eu já estou passando aqui o módulo para dentro. Tá? Quer dizer, isso aqui é igual a essa expressão, só que com o módulo fora, estou passando já o módulo para dentro. Agora, observe que isso daqui é menor ou igual, isso aqui é a soma em M. Tá? Isso daqui são saltos, e todos esses saltos aqui estão dentro do intervalo, quer dizer, todos esses pontos aqui pertencem ao intervalo menos meio. Você começou no intervalo menos meio, meio, né? Isso aqui é menos meio mais M, um meio mais M. Nos transladados desse intervalo. Tá? Então, aqui são saltos todos nesse intervalo. Para cada M, se você trocar aqui Fubini, né? Você troca aqui e soma isso aqui, são saltos nesse intervalo. Então, isso aqui é menor ou igual que a variação da função nesse intervalo. E depois você soma sobre o M. E, obviamente, isso aqui dá menor ou igual do que a variação da F na reta inteira. Tá? Então, aqui a gente prova que F tem variação limitada. L1 tem variação limitada. Basta eu provar, então, que ela é... A última coisa é provar que a F é normalizada. Que a minha F é normalizada. Para provar que a F é normalizada, o que é que eu tenho que ver? Eu tenho que analisar, então, eu tenho que pegar um ponto x e tenho que ver quem é o limite de f de x mais epsilon, mais f de x menos epsilon, sobre 2. Eu tenho que ver quem é esse limite aqui. Limite quando o epsilon vai para 0. Gostaria que isso aí fosse igual ao f de x. Tá? Então, isso daqui é igual ao limite. Vou escrever aqui embaixo. Isso aqui é igual ao limite quando o epsilon vai para 0, de 1 meio. Na verdade, vamos escrever agora essa soma, né? Então, isso aqui é a soma em M de f de x mais epsilon mais M, menos f de x mais x menos epsilon mais M sobre 2. Até aqui tudo bem. O que é que eu preciso fazer aí? Como muitas das vezes em análise, o que eu preciso aqui é simplesmente trocar um integral com um limite. Vamos admitir por um minuto que eu sei trocar essa integral aqui com esse limite. Só que esse limite aqui dentro como eu estou assumindo que a minha, que é
aqui é Fzinho, tá? Aqui é Fzinho, aqui é Fzinho, aqui é Fzinho, aqui é Fzinho. Como eu estou assumindo no meu problema que a Fzinho é normalizada, para cada ponto x mais m, esse cara aqui é igual a soma, isso aqui é igual a f de x mais m. Né? Que é x mais m mais epsilon, x mais m menos epsilon. Tá? Isso aqui é da hipótese de que f é normalizado. E isso daqui é nada mais, nada menos do que o f de x, que é o que você queria chegar. Então, aqui está a prova de que a fzão, a versão periódica, vai ser normalizada se eu conseguir justificar esse passo aqui, se eu conseguir justificar por que eu troquei esse limite com essa soma. Né? Mas isso é nada mais, nada menos do que um teorema da convergência dominada. Vamos ver. Só apagar aqui. Está nas notas, tá? Vocês não precisam copiar, não. Tudo bem. O que é que eu preciso fazer mais? Eu preciso justificar esse passo aí. Por que que essa soma aqui, ela é dominada? Quem é que domina essa soma aqui? Como é que eu faço isso? Então, tem que fazer o seguinte, ó, porque na verdade, se eu me restringir a um epsilon pequeno, vamos botar epsilon menor do que 1/4 ou 1/2, se você quiser, tá? Eu posso claramente dizer que o f de x mais m mais epsilon é, em módulo, né, menor ou igual do que o f de x mais m, mais, no máximo, o salto que eu dei de x mais m até chegar no x mais m mais epsilon. Ou seja, mais a variação da f, vamos dizer assim, restrita do intervalo x mais m até o intervalo x mais m mais epsilon. Todo mundo concorda? É claro. E aqui, se eu assumir que o epsilon é menor do que meio, é claro que a variação da f no intervalo x mais m até x mais m mais epsilon perde para a variação do x mais m até x mais m mais meio. Do mesmo jeito, o f de x mais m menos epsilon é menor ou igual do que o f de x mais m módulo, mais o salto que eu dei para chegar até o x mais m menos epsilon, ou seja, variação de f de x mais m menos epsilon até x mais m. Agora, como eu estou admitindo que eu já estou me restringindo, o epsilon ali vai para zero, então eu estou pegando o epsilon menor do que 1/4, isso daqui é menor, essa variação perde para a variação do x mais m menos meio até o x mais m. Né? Portanto, quando eu somo esses dois caras, tá? Quando eu somo esses dois caras e divido por 2, vamos somar esses dois caras aqui, x mais m mais epsilon, mais f de x mais m menos epsilon. Isso aqui é menor ou igual do que a soma de f de x mais m. Lembra, o x está parado aqui, tá? Você quer dominar essa sequência aqui por uma coisa que não depende de epsilon. É o epsilon que está indo para zero. Então, isso aqui perde para a soma duas vezes isso, né? Mais o quê? Soma em m, se eu quiser. Tá? Só que para cada m, quando eu somo essas duas, isso aqui dá a variação do x mais m menos meio até o x mais m mais meio. Quando eu somo sobre m, esses intervalos são todos disjuntos, isso aqui perde para a variação total da f. Então, claramente, essa soma aqui é dominada por isso daqui, independente do epsilon. Tá? Independente do epsilon. Quer dizer, dominada por essas duas funções aqui, que não dependem do epsilon, né, e são integráveis. Tá? Portanto, teorema da convergência dominada, agora vem aqui, replace essa minha interrogação, e eu posso trocar a soma com o limite. E aí eu acabo a prova. Tá? Então, isso aqui é a prova de que o teorema 1 implica o teorema 2. Eu vou deixar para vocês verem a prova do teorema 1 em casa. Né? A prova é bem interessante, leiam, são dois lemas bem legais. Tá? Entendam.
E aí, aqui já fica a prova do Teorema 2. Tá? Não é nada muito difícil, nada muito sofisticado, mas acho que é um resultado que vale a pena vocês terem em mente. Né? Isso aqui são condições relativamente simples de você checar para garantir a convergência pontual das somas parciais da série de Fourier. Né? Saber que em uma dimensão, se a função for normalizada de variação limitada, isso daí vale. Tá? Se fosse fazer aqui, demora mais uns 15, 20 minutos, já são 6h25. Vou aproveitar que eu tenho notas feitas e eu posso deixar para vocês lerem em casa. Daqui a algumas aulas não vai ter mais nota, aí eu vou ter que fazer aqui na sala, tá? Gente, vamos encerrar aqui por hoje. Vão tranquilos para casa. Quinta-feira a gente volta, 5 horas, tá? Aí depois vocês vão para o feriado. Quem for viajar Semana Santa, não tem problema, assiste aí pelo vídeo, tá? Mas como eu não vou viajar, marca a aula quinta-feira. Desculpa para você, Anderson, mas